10 irmãos aqui do Brasil, mas tinha bolivianos, argentinos e a maioria brasileira. E também tinha mais 5 irmãos de lá da Argentina também, que foram da província de Buenos Aires, e fica uma distância mais ou menos de 1.100 quilômetros. E aí eu fiquei sabendo, o pastor André Antônio, não sei se alguns irmãos conhecem, o pastor André Antônio, ele é diretor-geral da SEMADES, ali em São Paulo, no setor 4 da Assembleia de Deus, juntamente com o pastor Ezequiel Caniçares, que em setembro ele esteve aqui pregando nessa congregação. E os dois, nós estávamos numa conferência missionária lá em São Paulo, e eles comentaram dessa viagem. Então eu fiquei, muito animado, só que em dezembro estava tudo programando para mim ir. Ou eu tinha que escolher ou dezembro ou janeiro, os dois não davam, né? Aí o pastor falou assim, não, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer alguma coisa e você vai com a gente. E aí foi um mover muito grande, Deus abriu as portas, os irmãos aqui contribuíram. Teve irmãos também de outras congregações que ficaram sabendo da expedição, da viagem, e foram em casa, me ajudaram com a quantia. Foi uma bênção, foi uma experiência a qual eu quero instigar aqui em vocês, principalmente os jovens, que busquem isso, porque o Senhor Jesus, Ele espera de nós somente aquele eu quero. Eu não tinha recurso, aparentemente eu não tinha muita coisa para oferecer, mas eu disse dentro do meu coração, eu quero, Jesus, e eu vou. E o Senhor Jesus me honrou, e nós vamos acompanhar, cadê aqui? Missões de Argentina, janeiro de 2020. Pode passar o primeiro. Isso, trabalho missionário em Abra Grande, Santiago del Estero. Já falei sobre o início, de como surgiu tudo, a expedição. Os pastores locais lá hoje, os irmãos vão poder ver nas fotos, são o pastor Eduardo e sua esposa, que são de Buenos Aires, já trabalham lá há 6 anos. A região é a região Nordeste, como eu já falei, é uma região muito quente. É uma região que nós enfrentamos lá nos 2 últimos dias um calor de aproximadamente 53 graus. Muito quente. Se a gente reclama aqui de 38, imagina 53. Tanto é que lá nas casas em cima eles colocam aquelas casas, a maioria casa de sapê, eles colocam plantações em cima, eles plantam como se fosse rama, gramado, que é para deixar a casa um pouco amena. A cultura e a religião. A cultura é uma questão muito complicada para nós. O seguinte, é um país muito próximo, fronteira com a gente aqui no Brasil. Porém, irmãos, muda bastante. A primeira vez que eu fui sozinho no voo. Quando eu cheguei no aeroporto, misericórdia, eu já tinha um domínio sobre o castelhano, porém eu nunca tinha frequentado nenhum país, nem em algum lugar que falasse a língua. Então é um choque muito grande, A gente chega lá e só a gente falando português e todo mundo falando ou inglês ou espanhol. Então foi uma coisa bem, bem complicada. As comidas também a gente vai ver depois. E a religião, irmãos, essa região é uma região que é tomada por bruxos e feiticeiros. Era um desafio muito grande que quando os pastores estavam passando para nós todo o cronograma, tudo como que ia ser e tal, eu fiquei um pouco receioso, porque os irmãos já tinham, o pessoal da equipe já tinha viajado bastante, e então eu fiquei assim, misericórdia, como que vai ser isso lá, E quando eu vim apresentar o projeto aqui, eu falei sobre isso, mas hoje eu vou falar um pouco mais detalhado. A religião lá, isso, muito obrigado. Essas luzes aqui podem, vocês não estão vendo bem aí? Os irmãos estão acompanhando as imagens bem, o pessoal aí do fundo, dá para ver bem? Tá? Não dá. Então, tem uma seita lá, irmãos, falando aí da religião. É um Deus, como aqui a Nossa Senhora, esses santos. Lá tem também a imagem, vou mostrar para vocês, Gauchito Gil, que a gente chama nosso idioma Gauchito Gil. E por onde a gente passou, quando a gente passou a fronteira, a gente começou a observar muitos altares pequenos e vermelhos, muita bandeira, uma coisa bem, meio assim, não é muito comum a gente ver isso por aqui. E a maioria da população serve e adora a esse
igual o Tito Rio, né? Eles fazem oferendas, fazem aquelas passeatas, né? Então é um negócio muito tenebroso, assim, né? Digamos, né? Bem diferente e a gente teve que encarar isso aí. Tanto é, irmãos, que quando isso iniciou, essa obra lá em Abra Grande, tem aproximadamente tem 10 anos, completou 11 esse ano agora. E no início, quando os irmãos estavam, o pastor André e o pastor Ezequiel foram para lá fazer os primeiros trabalhos, eles enfrentaram muito. Hoje, quando a gente foi agora, né, já está um pouco mais, porque o evangelho, onde ele chega, ele traz mudança tanto na vida das pessoas, vida social, econômica. Então 10 anos se passaram, então muita coisa mudou por conta do evangelho. Mas quando os irmãos chegaram lá, não foram bem aceitos, né? Porque a região é tomada por feiticeiros. Imagine um feiticeiro que é, né, uma pessoa que tem ali os seus ele comanda aquela região, né? E chegar agora apresentando o evangelho, apresentando Jesus. Então os missionários ali no início não foram bem aceitos. Eles foram visitar uma casa, isso foi relato do início, eles nos contaram. Eles foram visitar uma casa e essa casa era de um feiticeiro. E esse feiticeiro, eles conversando ali, eles iam, porque é muito comum você chegar na casa de um argentino, ele te serviu ou mate, ou servir alguma tortilha, que eu também vou mostrar para os irmãos aqui, alguma coisa para você comer. Tanto é que as nossas visitas eram bem extensas, não é igual a gente faz uma visita hoje, no máximo meia horinha, vamos lá só para... Não, lá eles entendem o quê? Que se eu for levar algo de muita importância para você, eu tenho que compartilhar do seu alimento, eu tenho que compartilhar com você um tempo, até porque nós somos brasileiros, eles não nos conheciam, então não era só chegar na casa, irmão, olha, toma um folhetinho, olha, vamos lá pro culto. Não, a gente chegava na casa, conversava a gente não, no final, aí o pastor entrava com a palavra do evangelho, e aí eles aceitavam, mas é uma cultura bem, que quando eu cheguei eu falei assim, misericórdia, mas vai ter um monte de visita ainda para nós fazer, e nós já gastamos 2, 3 horas só nessa casa, mas é uma cultura deles. Se você vai levar algo de importante, que você realmente se importa com aquela família, com aquela casa, você tem que empenhar um tempo, né? Tem que conversar com eles e ter todo criar um vínculo antes, né? Digamos assim. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui, ó, a entrada da cidade, né? Abra Grande, que, né, dessa cidade, desse povoado, desse local, tem outros que são mais distantes, né? 5 km, 8 km, El Rosário, Palo Queimado, são alguns dos lugares onde a gente fez o Xamampa também, que nós vamos mostrar bastante foto desses lugares. Então, isso aqui foi quando eles iniciaram lá. Vejam que a igreja, que é essa última foto aqui, foi as primeiras reuniões de culto que os irmãos tiveram lá. Então, vejam que é bem simples. São madeiras com um telhado ali de sapê, e os irmãos cultuaram ali. Não tem parede, não tem porta, não tem nada, tá vendo? Mas os irmãos começaram a obra em Abra Grande nessas condições aí. Pode passar o próximo para a gente, por favor? Essa daqui, irmão, é a igrejinha lá de Uxamampa. Essa primeira foto ali em cima. É uma igrejinha bem simplesinha, os irmãos veem, ó, dá para contar 6, 8, 10 cadeirinhas, bem simples. Ali, na segunda foto ali em cima, é onde os irmãos se alojavam antes, porque agora, 10 anos depois, tem templo, os irmãos conseguiram construir um templo, nós vamos conhecer também, mas antes era desse jeito, era em barraca, eles arrumavam a barraca e passavam ali 10, 15, o tempo que fosse necessário para fazer a obra missionária. Essa foto aqui de baixo, onde o pastor André está numa piscina, veja que essa piscina aqui, ela tem uma pedra ali atrás, ela é escorada, né? E essa foi a primeira irmã que foi batizada ali em Abra Grande. Ela, até hoje, está firme, graças a Deus, na congregação lá em Abra Grande. É uma das irmãs que ajudam bastante. Ela é empenhada no ciclo de oração, no setor infantil, e tudo que a gente precisava, assim, para ela ir abrindo o caminho, a gente contava com essa irmã. E aqui outra foto também, de outro ângulo, dos irmãos cultuando ali nos primeiros cultos lá em Abra Grande, tá bom? O próximo aí.
Esses são os pastores lá, irmãos. Pastor Eduardo e a irmã Délia. Eles são lá de Buenos Aires, mas já trabalham, como eu já falei, há 6 anos na região de Abra Grande. Ele tem, se eu não me engano, 75 anos. Irmãos, olha, trabalhou mais que eu, muito mais. Trabalhou bastante porque a gente fazia também, irmãos, trabalhos, serviços voluntários e trabalhos sociais. Então a gente, todos os pontos de pregação, igreja, os irmãos vão ver também nas fotos, a gente limpava tudo o mato, arrumava telhado, limpava tudo, era um negócio, eu cansei bastante, mas valeu a pena, ficou um trabalho muito chique. E essa aqui hoje é a congregação lá, irmãos, em Abra Grande. Então, de toda a região, que são várias famílias, são regiões que são longínquas, né? E os irmãos, quando vêm cultuar aqui, vêm a pé. Isso que eu fiquei, meu Deus, os irmãos, eles viajam muitas horas, às vezes, né? 15 quilômetros, 20 quilômetros, e eles vêm cultuar aqui, que é onde a única igrejinha que tem. Tem essa e tem a de Uxamampa, né? Que essa é a central, digamos assim. E tem a de Uxamampa, que são as 2 únicas igrejas que eles têm, para dizer assim, templo, né? E isso, essa parte eu vou falar daqui a pouco. Irmãos, a questão lá do lugar era interessante porque é o seguinte, eu estava lá, mas eu precisava ter contato com a minha família aqui e tudo, né? Então, o que a gente fazia? A gente saía às 6 horas da manhã, lá eles não têm costume de tomar aquele cafezão bom que a gente toma com pão, queijo, ovo e tal. Não, eles só tomam mate, que não sei se alguns irmãos que já conhecem, que é esse potinho aqui, ó, com erva. Aqui tá com suco, esse aqui foi lá em casa que nós fizemos. Aqui agora lá em casa todo mundo é argentino, todo mundo toma mate, todo mundo come tortilha. Então, irmãos, eles tomam um mate, no máximo uma gachetita, que é uma bolachinha, e só. Imagine eu, pernambucano, gosto de comer cuscuz com ovo logo de manhã. Aí foi doído, viu? Foi doído, mas Deus deu graça. E aí, irmãos, o que acontece? Nós saíamos às 6 horas da manhã, nós fazíamos todo o trabalho, a programação com o pastor, fazia a consagração, fazia o culto matinal, nosso devocional, e a gente saía embora para ir evangelizar, fazer as visitas. Por quê? Tem um detalhe interessante, vou abrir aqui para não me perder. Veja só, lá, irmãos, é muito comum, tanto em Buenos Aires, como eu fui lá, cidade grande e tal, civilização já mais avançada, e tanto lá também em Abra Grande, que é um povoado mais simples, menos população. O costume deles é praticamente em quase toda a Argentina, é o seguinte, passou, porque lá, como eu falei, é muito quente, então do meio-dia até às 6, para eles ninguém incomoda, ninguém chega na casa deles, então a gente tem que aproveitar das 6 até ao meio-dia, né, para alcançar as casas, os irmãos, porque do meio-dia para 6 é muito quente. Então, uma que a gente ia se desgastar demais, no sol muito causticante, e eles também não atendem muito, né? Eles estão na chamada siesta, que eles trabalham das 6 ao meio-dia, almoço, descansa, das 6 eles fazem o resto das atividades. Aqui a gente para meio-dia, volta a 1, nosso horário comercial mais ou menos assim, e das 1 às 6, mais ou menos, seria isso, uma base, mas eles não, eles das 6 ao meio-dia, do meio-dia até as 5h30, mais tarde, às 6 horas, eles já voltam às atividades normais. Tive também a oportunidade de Buenos Aires em trabalhar em uma lojinha, mas pena que eu não tive a trabalhar assim, passei uma semaninha ajudando o irmão lá, e era muito interessante, porque dava meio-dia, fechava tudo, e você não encontra nada não, nem mercadinho, nem vendinha, né? Quiosco, que lá chama muito quiosco, essas vendinhas de bairro, né, chama quiosco. Então, nem eles atendem. Você comprou seu mixture para almoçar no meio-dia, comprou, não comprou, nem vai mais que você não acha, tá? É bem complicado essa questão do horário. Então, por isso que a gente saía muito cedo, muito temprano, e a gente aproveitava até o meio-dia. Depois a gente fazia alguma organização na igreja, dos trabalhos que ia ser mais à noite e tal. E aí, quando dava umas 4 horas, 4h30, por aí, a gente já começava a se deslocar para outros povoados, para a gente poder fazer mais visitas, trabalhos evangelísticos e tudo mais. Esse aqui, irmãos, cadê a hora essa daqui, né? Esse daqui é o altar que eu falei para os irmãos. É muito comum. Na estrada a gente passou a fronteira, a gente encontrava bastante esses altares. Então eles colocam ali dentro vinho,
carne assada, faz mesmo um altar, mesmo um negócio muito... A gente parou numa BR, né, uma ruta, e lá nós fomos olhar isso aí de perto, irmãos, e é desse jeitinho aí, ó. Tá vendo? Aqui, se eu não me engano, é uma rota que tem aqui, ó, e aí eles fizeram bastante altarzinho e vermelho, bandeirola vermelha, e aí assim é onde você encontra mais nas avenidas, nas rotas, nas BR não, porque é Brasil, né, gente? Nas rutas, né? Mas nas casas eles fazem como se fosse uns altarzinhos pequenos, né? Muita casa que a gente visitou, que a gente fez culto, trabalho com infantil e tudo, tinha o altarzinho do Gautito Rio lá, o nome dele, bandeirola espalhado por todo canto. Então era um negócio que a gente ia mais com a proteção do Espírito Santo. Então é um negócio que pega muito lá essa questão da religiosidade deles, né? Em cima desse Gautito Rio aí. Próximo, pode passar o próximo. Isso, esse aí, irmãos, foi o primeiro dia que a gente saiu para fazer trabalho evangelístico e de visitas, né? As estradas tudo assim, irmão, nós não pegava nada, era muito difícil a gente pegar só quando a gente se deslocava de Abra Grande para ir para um só lugar, que é o Xamã. Aí a gente pegava uma rota, mas a maioria dos lugares era tudo assim. E a gente estava com 2 carros, né? 3. Tem o que eu estou lá na frente também, então 3 carros. Então ajudou muito, porque agora tá assim, mas antes não dava para andar de carro assim não, anos atrás, quando eles começaram o trabalho lá, né? Então facilitou bastante, porque a gente ganhava tempo. E o que é que acontece? A gente queria que os irmãos viessem sem tanto esforço. A gente estava com o carro lá, né? Então vamos servir os irmãos. Então o que a gente fazia? A gente passava o dia evangelizando eles, né? Fazendo trabalho evangelístico, visitando tudo. Quando dava a hora da gente voltar para o alojamento, que é a igreja onde a gente estava, aí a gente já vinha com alguns irmãos, já deixava uma equipe lá, né, fazendo, e a gente já começava a transportar os irmãos. Tinha dias que a gente fazia, um motorista só fazia 3 ou 4 viagens para poder trazer todos os irmãos para cultuar com a gente. Veja que sacrifício, não? Mas tudo para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus, e porque assim, esses trabalhos, irmãos, são feitos, não tem uma data específica, não tem, o pastor que está lá, ele dá assistência para os irmãos, mas ele como já está bem cansado, então não tem todo esse pique, digamos assim, né? Esse vigor ainda de estar trabalhando, de estar fazendo o tempo inteiro. Então eles esperam muito dessas equipes que vão lá de todos os países, né? Do Brasil, do Chile, Bolívia, para que eles possam fazer cultos, trabalho evangelístico, ajudar eles. Então é uma obra muito carente, muito mesmo. Essa daqui é a equipe que a gente está faltando alguns irmãos, mas essa aqui é a equipe, né, que eu falei dos irmãos entre argentinos, bolivianos e os brasileiros, que fomos aqui a maioria. Pode passar o próximo. E esse aqui, irmãos, eu gosto muito dessa foto aqui. Lembra que a gente tem uma frase que diz assim: para quem não está entendendo, quer que eu desenhe para você? Se você não está entendendo, a gente fala muito isso, né? Eu vou ter que desenhar para tu aí, que tu não está entendendo. Então essa foto aqui retrata muito bem isso, irmãos. Nós fomos nessa casa, esse rapaz ele trabalha na área da saúde, ele é auxiliar de enfermagem, e a gente foi lá, se os irmãos, não sei como que tá, mas se os irmãos perceber lá no fundo tem a esposa dele, e lá em cima tem o mate, a chaleirinha, fazendo o mate pra gente, a gente conversando, e o pastor aqui, André, desenhando no chão, realmente como que ele falando, ensinando o evangelho, a palavra de Deus e tudo, e desenhando no chão, lá em cima tem uma pá, depois a gente arruma um galinho para ficar mais, né, para ficar mais leve para ele. Mas, irmãos, são situações que a gente vê assim, passa, que nós vemos, e eu pude entender isso bem de perto, a real necessidade, porque a gente fica muito aqui na nossa rotina. Eu digo por mim, a gente fica muito na rotina, culto, não sei o que e tal, igreja, mas, irmãos, a igreja, a eclésia é chamada para fora, é lá fora que a gente tem que fazer. Há almas esperando por nós lá fora, há pessoas que nunca ouviram. Quantas vezes nessa viagem aqui eu escutei pessoas que nem mal sabiam o nome de Jesus. Então aquilo para mim foi um choque muito grande. Eu vi, mas como assim, gente? Eu vivo numa sociedade onde tem igreja aqui, tem daqui a pouco outro quarteirão ali, tem outra igreja, e lá não tem isso, né? Então foi situações que eu vi
de perto a real necessidade de nós nos despertarmos e nos dispor para o reino. Porque é muito bom eu vim aqui e pregar, eu vim aqui cantar, eu vim aqui reger, isso é muito bom. Mas o que o Senhor espera de nós é que nós estejamos prontos para levar a palavra dele para quem ainda não ouviu, para quem está necessitado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nessa casa aqui embaixo, irmãos, esse senhorzinho aí, ele é o dono da casa, né? Ele é o que... ele é o dono dessa casa, não dessa casa que a gente vai mostrar na próxima. E ele relutou muito para que a gente não entrasse na casa, para que a gente... não, eu estou trabalhando. E aí a gente, não, mas é só uma oração. E fomos tentando convencer ele, mas ele não queria de jeito nenhum. Aí a gente falou, então tá bom, mas a gente pode ir para outra localidade, aqui alguma casa perto. Ele falou, se vocês quiserem, pode ir para lá, não sei o quê. Mas na casa dele a gente relutou muito. Ele não ficou, nós conseguimos até chegar na casa dele, né? Mas ele não foi, ele foi-se embora, não quis nem saber. Então nós podemos ver também aqui que muitas das vezes aqui quando a gente sai para, a gente sai para fazer evangelismo, todo mundo aceita o seu folhetinho, escuta o que você tem para falar, e nesses lugares, irmãos, é difícil. Porque muitos lugares que a gente queria alcançar, eles não aceitavam a gente. Então teve uma casa, isso foi em Uxamamba mesmo, um trabalho que a gente fez de evangelismo, né, nas casas e tal. E a gente foi tocado, literalmente tocado, porque a gente ia entrando, né, fomos ver se tinha alguém e tal, para tentar entrar na área da casa, assim, porque não tem, às vezes não tem cerca, não tem nada, então você tem que ir meio que vendo. Aí a gente foi andando e tal, e eles, aí já escutamos uns gritos lá, fora. E aí a gente, né, eu falei, meu pai do céu, agora vamos embora aqui. Aí ele falou, não, então a gente vai, porque mais adiante pode ser que tenha alguém que esteja. Então era muito comum isso, a gente ir para as casas e os irmãos e os donos das casas, o pessoal lá, a população, mandar a gente correr de lá, próximo cidade para a gente ver. Isso aqui, irmãos, foi a visita que a gente fez. Essa irmãzinha aqui, ela é a irmã Valquíria e o seu esposo, já são bem de idade, e nós estivemos lá na casa deles. Essa casinha onde os irmãos vê é a casa deles. A gente fez uma visita lá, foi muito bom. A gente pôde compartilhar hinos, cantemos da palavra de Deus, fizemos orações, levemos também mantimentos. Para várias dessas visitas, irmãos, a gente levou mantimentos também, cesta básica, né, higiene pessoal e tudo mais. Que algumas coisas que eu vou falando aqui não tem foto para mostrar. Por quê? Porque a gente ficava meio assim, eu principalmente, né, eu não estou muito ligado de tirar foto. A gente não tinha um fotógrafo oficial e tal, então teve alguns detalhes que a gente deixou passando, mas que a maioria está registrada aqui e outros para os irmãos verem. Essa aqui também continua as visitas. Essa família ali em cima, irmãos, eles estavam alguns afastados e outros ainda não tinham um encontro com Jesus. E veja que é uma mãe e filho, primo, tudo ali. É uma família só, vive tudo perto ali, né? As casinhas deles é muito próximas, né? Tipo, aqui tem uma casa, daqui a pouco aqui tem uma, aí já quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros já tem outra casa com outras famílias também. É mais ou menos isso que acontece por lá. E aí eles aceitaram Jesus, voltaram para a igreja, e o pastor Eduardo, que está lá dando assistência para eles. Isso foi na região de Palo Queimado, na vilinha Palo Queimado o nome. Aqui também, irmãos, Palo Queimado, a gente fez uma visita, e lá atrás, não dá para os irmãos ver direito, mas aquela senhora lá, ela também foi uma das que relutaram bastante, que não queria, mas acabou cedendo por conta das filhas, né? As filhas dela disseram, não, deixa eles entrar, eles vão só fazer uma oração e tal. Então, e ela ficou lá, e aí as filhas delas aceitando, né, escutando ali a mensagem, e a mãe dela toda hora interrompendo, né? Então são desafios, são coisas que a gente não está tão acostumado a lidar, né? E aí o pastor que estava guiando o culto ali, o momento, ele foi muito sábio, né? E aí ela ficava relutando todo o tempo, você vai ficar esse Jesus, menina? Pelo amor de Deus. E, né, na língua deles eu, misericórdia, Jesus. Jesus, toma à frente. Mas eram situações bem complicadas. E veja, irmãos, que é tudo muito simples, né? Ali é chão terra mesmo, o mesmo esquema, ó.
madeira erguida, com o telhado em cima de sapê, né? Com algumas plantinhas em cima que é para o sol não bater, para não ficar tão quente lá dentro. Próximo slide. Mais visitas, irmãos, e agora a gente vai também entrar na parte dos cultos, né? Foram cultos muito abençoados, irmãos, por motivo da região ser uma opressão muito forte. Quando você vai chegando no lugar, você já vai vendo que a gente sente aquela opressão mesmo, um clima diferente, né? Então, todos os cultos que nós participamos ali, teve manifestação demoníaca, mas Deus operou milagre e libertou as pessoas ali. Inclusive, teve uma irmã que ela frequenta bastante os cultos, né? O pastor Eduardo contou pra gente que ela vai bastante culto, frequentemente, porém, o esposo dela é feiticeiro, né? Ele tem ele pratica a feitiçaria. Então, assim, ela chega na igreja, recebe a palavra, Deus, só que ela chega na casa já é outra realidade, né? Então é bem difícil para alguns irmãos ali ter essa firmeza, né? Porque já não tem tanta assistência, a minoria, né? O evangelho é minoria ali, então fica mais complicado e tem que ter uma atenção maior. Pode passar o próximo. Outras fotos dos cultos aí também, que foi uma bênção. Deus operou muito, derramou da sua glória e foi coisa muito linda. No final, se eu não me engano, vai ter um vídeo para a gente ver um pouquinho aí. Pode passar o próximo. Esse detalhe aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Esse aqui foi o culto de manhã. Nós viajaríamos na terça-feira, foi no domingo de manhã esse culto aqui. E os irmãos podem perceber que ali atrás da irmã, essa é a irmã Miguelina, missionária da Bolívia, que foi com a gente, mas ela mora em São Paulo. Lá atrás tem uma caixa, um aparelho de som, só que aquele aparelho, irmãos, foi desde o começo, quando começou a igreja. Então, ou a gente escolhia colocar o microfone ou o violão. Não dá para colocar o música, porque ele não funcionava. Então, veja só a dificuldade, né? E a gente usava essa caixa verde aqui, ó, que está aqui, ó. Então, os irmãos podem perceber que nessa foto ela está aqui em cima. Lá na foto ela já está lá atrás. Então, e outras fotos os irmãos já vão ver que ela acompanhou foi nossa fiel, acompanhou a gente aí em muito trabalho e nos ajudou bastante. Então e eu quero frisar aqui para os irmãos o seguinte: nós muitas das vezes somos ingratos até, né? Porque nós viemos aqui, os irmãos aqui do Pacaembu, veja só que aparelhagem bonita, quanto microfone, um som muito bom, é um conforto, né? A igreja limpinha. E isso a gente já está tão assim, né? Que a gente nem agradece, nem olha mais, não dá tanta importância. Mas, irmãos, mesmo nessa igreja que nem está acabada, é chão batido, as igrejas que nem lugar para cultuar direito os irmãos tinham, a gente fazia muita reunião embaixo de pé de árvores, e os irmãos eles se entregam de uma forma extraordinária, que eu particularmente fiquei admirado. Por quê? Porque não depende, irmãos, disso aqui, de tempo bonito, isso é muito bom, mas a vontade com que eles chegavam nos cultos era diferente, irmãos. E isso me tocou muito, porque eu aqui no Brasil, nós aqui no Brasil temos o quê? Temos muita regalia, ou não é? Nós temos muita regalia, não, nós temos aparelho bom de som, e deixa o som não ficar bom, porque daí já vai reclamar com o menino do som. Deixa o negócio falhar ali, que já vai reclamar com o coitado do menino. Irmãos, nós temos que entender que não depende desses recursos para que o Senhor ele possa fazer algo de importância na nossa vida. Essas pessoas que tanto em Buenos Aires, tanto lá em Santiago, que foi a experiência que eu tive, os irmãos não tinham recurso, mas quando eles chegavam na igreja, eles davam o melhor deles. A adoração era a adoração sincera, era a adoração pura, e isso me comovia muito, irmãos, porque um detalhe importante, os irmãos viram lá na foto anterior, que tinha uns pãezinhos assim, né? E nós fomos para essa casa fazer um trabalho de visita. Era uma senhora, um casal de senhores e se eu não me engano 7 ou 8 filhos, né? Inclusive uma estava grávida. E o que a gente fez? A gente foi lá, conversou com eles, passamos um tempo juntos, compartilhando mate e tal. E aí, de repente ela falou assim: olha, eu não tenho muito o que oferecer para vocês.
peraí, irmãos, que o negócio tá... Quando eu lembro isso me dá os irmãos vão entender. E aí ela falou o seguinte, eu não tenho muito o que oferecer para vocês. O que eu vou oferecer para vocês é a refeição que a gente tem para o dia. Né? E se isso aqui acabar, a gente já não sabe mais o que vai comer. E eram tortichas, que são pãezinhos de trigo, amassado com água, e eles colocam no forno e comem aquilo ali com mate. E aí ela ofereceu para a gente de bom grado, e a gente tinha que aceitar, porque um detalhe muito importante da cultura deles, é que é bom a gente aceitar o que eles oferecem. Então a gente aceitava de bom grado. Não, pelo amor de Deus, se a gente ficar preocupado com eles iam interpretar mal, né? Então, irmãos, e eu saí daquela casa ali, eu falei, meu Deus do céu, foi um trabalhar de Deus na minha vida aqui muito grande, irmãos, porque a gente está muito acomodado aqui, né? Venhamos e convenhamos que nós estamos muito acomodados, está bem, a gente está muito acostumado para nós, né? Cada vez quer melhorar para a gente mesmo, né? E aí, quando a gente saiu de lá, eu tive que ser muito forte, né? Porque imagine você, uma casa com 7 pessoas, irmãos, ter só algumas tortilhas para comer o dia inteiro, né? A gente às vezes, quando tem, eu gosto muito de arroz, feijão com ovo, mas tem gente que não gosta muito e reclama, né? Mas é bom eu quero trazer e frisar para os irmãos, sejamos mais gratos a Deus pelo que temos, pelo que não temos, porque é Ele que nos sustenta, né? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos provê tudo. Então nós temos que ser cada vez mais gratos, irmãos. Então quando eu saí daquela casa, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu posso ser tão ingrato, né? Eu tenho que agradecer mais pelo que eu tenho, pelo que o Senhor me dá. E isso mudou muito. E essa mensagem eu levo, aonde eu chego, eu levo. Irmão, sejamos mais gratos. Porque eram situações que a gente muitas vezes não está acostumado a ver aqui, né? Uma pessoa ter uma refeição só no dia, oferecer para a visita e depois não ter mais. Então, quero deixar isso bem claro para os irmãos. Sejamos mais gratos pelo que nós temos. E que nosso coração possa ser mais agradecido ao Senhor, tá bom? Próximo, isso aí também foi parte do culto pela manhã. O pastor Eduardo ministrou pra gente. Pode passar o próximo. Aqui, irmãos, foi alguma parte dos trabalhos voluntários. Essa igrejinha é a igrejinha de Uxamampa. É um povoado que fica a 13 quilômetros da onde a gente ficava no alojamento, lá na igreja. E aí nós tivemos, pode ver que naquela foto lá em cima, não sei se vai dar para os irmãos ver bem, está tudo cheio de mato, mas aqui embaixo já está bem limpo, né? Nós limpamos tudo isso aí, capinamos, limpamos lá dentro a igrejinha, estava tudo empoeirado, tudo, fazia muito tempo que não tinha culto, porque os irmãos não estavam com condições de dar assistência ali, né? Então nós limpamos tudo, teve um irmão ali que está limpando cadeira, eu lá em cima limpando cadeira, deixei uma igrejinha um brinco. E um detalhe, irmãos, que essa igreja aqui é assim, lá como a região não tem uma fonte de renda, eles trabalham muito longe para poder levar o sustento, né? Então o que acontece? Você chega lá, você tem que ter no mínimo 30 dias de residência no país, e você chegar nesse povoado, você vai lá no departamento lá das terras, lá não sei como é o nome direito, e aí você vai lá, você escolhe onde você vai querer sua terra. Eu vou querer esse quadrado aqui de 20 por 20, sei lá, você escolhe, e aí ele vai lá, faz um documento, te dá uma plaquinha de alumínio, e aquilo ali é seu já, você não precisou pagar nada. Por quê? Porque a terra é muito pobre, não tem como plantar, não tem como você fazer nada, você vai construir ali, viver ali, sem nada, entendeu? Então é assim que funciona lá. E aí o que acontece? Como a igreja já estava há bastante tempo sem culto, os irmãos já não estavam cuidando e tal, o que aconteceu? Tinha um senhor lá, um cigano, que estava dizendo que ia tomar a igreja, cercar a igreja, que ia tomar a igreja. Foi bem nesse dia aí, que nós chegamos, tá vendo? Nós fizemos uma oração para começar os trabalhos e tal, e bem nesse dia ele ia tomar a igrejinha dos irmãos. E aí nós chegamos lá, não, peraí rapaz, que é isso? Não, aqui tem dono, e nós vamos limpar aqui, está esquecida, mas nós nós vamos, estamos cuidando dela, nós viemos para cuidar dela. E aí nós limpamos, deixamos tudo lá, e uma irmã para ficar sempre dando uma olhada, né, o que estava acontecendo ali na igrejinha. Mas por isso aqui
a gente não perdeu o ponto de pregação, a igrejinha lá em Uxamã. Pode passar o próximo slide. E aí, irmãos, também era muito interessante, muito legal o trabalho com as crianças, né? Nós fazíamos o evangelismo e aí foram, todos os dias tinha mais ou menos 3 ou 4 equipes que a gente ia visitar alguns irmãos, já tinha como se fosse locais já predefinidos para a gente ganhar tempo, né? E aí tinha outros irmãos, inclusive eu também fiz parte de uma equipe que foi fazer trabalho com as crianças, com leoninhos, né? Que lá eles chamam assim. Então, e aí nós fomos fazer trabalho com eles, irmão, muito bom, muito gostoso. As crianças alegres, não reta do pé da gente, toda hora, e eles querem que a gente fale português. E eu falei, não, meu filho, você tem que me falar espanhol, que eu vou aprender mais. E aí a gente ficou brincando com eles, a gente brincava bastante, e aí no final, o pastor André ou algum irmão que estivesse lá dando assistência no lugar, a gente fazia brincadeiras e também levava a palavra do Senhor Jesus para as crianças, porque lá a gente usava da estratégia. As mães, os pais, os avós, eles ficam meio receosos, né, de ir para a igreja e tal, não sei o quê. Então eles vão das crianças. Aí as crianças vão, eles aprendem tudo lá, e aí quando vem para casa, aí eles contam tudo que aconteceu. E aí teve relatos também de famílias que foram ganhas para Jesus dessa forma. As crianças eram evangelizadas, e depois, logo mais, nos próximos cultos, ou no culto à noite, tinha a mãe ou o pai que aceitavam Jesus através dos filhos que estavam sendo evangelizados pelos trabalhos infantis. Então foi muito bom, né? A gente distribuía doce, pipoca e tal. Muito legal. Ali El Rosário, lá em cima, né? Um grupo bem legal, né? Para uma vilinha pequena. Esse trabalho, irmão, pode ver lá atrás, é uma árvore, né? Então não tinha construção física, né, bonita, para pôr bexiga e tudo, não tinha. A gente fez lá embaixo do pedaço, mas foram uma bênção do mesmo jeito. Foi muito lindo o mover de Deus. E as crianças se divertiam e aprendiam bastante, né? Foram evangelizados. Então a semente do evangelho já está nesses coraçõezinhos aí. Próximo slide. Aqui também são algumas crianças que a gente esteve brincando lá com eles, fazendo trabalho infantil lá em Xamampa. Pode passar. Esse é um vídeo. Vixe, eu acho que o vídeo não vai dar para ver direito. Sai o som aqui? Não? Não sai, né? Sai o som aqui? Vê se consegue sair o som aí. Passa o próximo. Esse é o próximo. Se eu cortar assim, não sei como. Não deu, né, para ver direito. Não, mas tá bom. Era vídeo assim, irmãos, que eu separei para os irmãos, para a gente ver a criançada brincando e tal. A gente tinha que brincar com eles, tinha que interagir com eles, né? Então, foi um trabalho muito bom. Deixa eu só falar alguns detalhes aqui antes que eu me esqueça. Como eu falei no começo, o intuito, irmãos, de todo esse trabalho que a gente fez, e o que eu estou comentando aqui com os irmãos, para que a gente possa, como um culto de conscientização missionária, para que a gente possa entender o ID, né? Para que a gente possa não só vir para o culto de missões e, nossa, mas que bonito, né? Irmão, não, irmãos. O que eu oro para que Deus ele venha despertar cada vez mais jovens, crianças, os irmãos, obreiros, as irmãs, para se disponibilizar para o reino, né? Para pregar a palavra de Deus. E, irmãos, isso a gente faz aqui também, viu? Não precisa só romper a fronteira e se transculturar, né? É muito bom, isso é muito legal e eu super indico, mas aonde o Senhor quiser usar a tua vida, que você esteja pronto e disponível para que a mensagem do Senhor Jesus chegue até aquelas pessoas que não conhecem, né? Então, irmãos, e aí vou contar um relato. Tá acabando o tempo já? Não? Já acabou, né? Irmãos, e aí, só para a gente finalizar, foram um total aproximado de 40 pessoas de toda a expedição que aceitaram Jesus e voltaram para a igreja. Então foi um trabalho muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E eram pessoas assim, irmãos, que não era aqui, a gente vê, não tão comum, a gente vê pessoas aceitando Jesus, mas essas pessoas que a gente visitava, e a gente tinha umas, como eu falei, a gente não era bem aceito, né?
Mas tinha outras que quando a gente fazia o convite, eles vinham assim, se derramando em lágrimas, querendo muito Jesus. A gente via a sede da pessoa em aceitar a Jesus, né? Então foram pessoas que estão tendo assistência tanto do pastor Ezequiel, do pastor André e do pastor Eduardo. Eu também tenho algum contato com eles lá, mas como os irmãos estão mais afinco lá, trabalhando mais efetivamente, eles continuam dando assistência e o apoio que eles precisam. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né? Agradecer aos irmãos aqui do Pacaembu, que deu certo? Eita, glória, então vamos ver. Tem outro. Pode pôr o próximo, tem um próximo aí, que é do culto. Ou outro. Ya, entonces, en el corazón tiene que morar, vivir, ¿verdad? Tiene que vivir la maldad. Tiene que vivir la maldad. Venganza, tristeza, pecado. Entonces, esto, A gente fazia esse trabalho, irmãos, só um minutinho. Eles faziam esse trabalho assim, brincavam tudo, e aí no final eles faziam como um coração no chão, na terra, desenhavam, e aí as crianças repetiam, né? Aqui nesse coração não tem a maldade, não mora o pecado, quem reina nesse coração é Jesus. Foi isso que o pastor estava falando ali. Coloque esse vídeo para a gente. Esse era o estudo que a gente fazia lá na igreja de Abraão. Irmãos todos, irmãos, a minoria que mora ali em Abraão. A maioria deles vive em outros povoados, 10, 13 quilômetros. Então a gente fez esse trabalho com o automóvel dos irmãos. A gente ia buscar eles para eles participarem com a gente, porque se a gente falasse assim, você vai estar junto com a gente, e aí eles falavam assim, vou, mas por conta da distância muitos deles não iam. Então a gente fez esse meio de campo aí de conduzir os irmãos e levava eles de volta também. Dá uma pausa aí. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado, irmãos aqui do Pacaembu que ofertaram, que nos ajudaram nessa viagem aí. Colhemos frutos, né, de salvação de almas, pessoas que voltaram para a casa do Senhor Jesus, e foi um trabalho muito grande. Que Deus recompense e abençoe grandemente. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Isso é culto de missões. Isso é culto de conscientização missionária.